Senhor nosso Deus, Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, no poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, no poder que tem a Tua palavra, nesta manhã, Jesus, obrigado por mais uma vez orar pelas pessoas. Obrigado mais uma vez por pedir a Tua misericórdia. Ó Deus, o Senhor é o Deus que renova a terra. O Senhor é o Deus que renova todas as coisas. Pai querido, Pai santo, na autoridade que há no nome de Jesus, para a honra, a glória e o poder do eterno Deus. No momento como este, ó Deus, o Senhor sabe que o mundo jaz no maligno e a maior batalha do homem, ela é espiritual. A maior guerra, ela é espiritual, Deus. A maior batalha do ser humano é vencer a si próprio para agradar o Senhor. A maior batalha, meu Deus, de uma pessoa é vencer este mundo traiçoeiro, esse mundo encantador, dominado por uma influência da concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida. Deus, o maior desafio de cada ser humano é discernir o certo e o errado, é enxergar, ó Deus, e escolher o certo e abandonar o errado. E essa batalha espiritual, Deus, ela só é possível através da presença do Espírito Santo. Porque o ser humano, meu Deus, não sabe escolher o que é bom. O ser humano em si só escolhe o lado negativo, porque ele não escolhe o espiritual. O ser humano em si, ó Deus, ele só escolhe o que é carnal. Mas nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Mais uma vez, Espírito Santo, eu me dirijo e me coloco na Tua presença. Eu dependo de Ti, Espírito de Deus. As Tuas revelações vai nos fazer entender o quão grande é esta batalha. Senhor, quero apresentar Jesus Cristo neste momento, nesta hora de oração. Todos aqueles, meu Deus, que estão exatamente no sentido espiritual, cansado, sem força, sem vigor, com tanto desejo, mas sem força, com tanta vontade, mas sem ânimo. Jesus, Teu sangue tem poder. Espírito Santo de Deus, este é o momento de clamarmos ao Senhor por uma ação divina. Revelar, Espírito Santo de Deus, a maneira certa. Oh, aleluia! Amado, querido Jesus, e diante de Ti, ó Deus, eu quero glorificar e exaltar o Seu santo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, diante da Tua santa presença,
diante da grandeza do reino celestial. Senhor Espírito da verdade, ajuda, meu Deus, Joaquim Rodrigues, Senhor. Quebra os laços do desânimo, quebra os laços da indiferença. Senhor Jesus, meu Deus, ó Espírito Santo, renova a fé, a esperança, a ousadia, a coragem. Renova, meu Deus, a bravura na fé, pois nós temos que ser corajosos. Quero apresentar Jesus à irmã Elaísa. Deus, eu quero apresentar Jesus Cristo, meu Salvador, irmão Lucas Mato, irmão Edivaldo Pessoa. Jesus, nós conhecemos a verdade e sabemos que o caminho é este: prosseguir avante e nunca recuar, Senhor. Mas o que fazer, Espírito Santo, quando não há mais força? O que fazer quando não há mais vigor, Senhor? Mas nesse momento, eu suplico o favor do Senhor pela vida dos teus filhos e das tuas filhas. Espírito Santo de Deus, uma pessoa em si, Deus, ela não tem, ela não vê, ela não sente a necessidade, como membro da igreja, em fazer parte de uma igreja. Jesus querido, meu Salvador, o ser humano em si, Senhor, não tem nenhuma atração pelo céu. O ser humano em si, Espírito Santo de Deus, não tem nenhuma atração pela Bíblia Sagrada. Espírito Santo de Deus, o ser humano em si, não tem nenhuma atração pelos cultos como a igreja. Tanto é, Senhor, quantos passam na frente do templo, não enxerga. É como se o templo não existisse. É como se não estivesse existindo o culto. Isto, Espírito Santo de Deus, é a realidade do ser humano. Cego, surdo, não consegue ouvir, não consegue enxergar. É por isso, Espírito Santo de Deus, que ultimamente eu tenho clamado a Ti pela revelação, a despertar a consciência da humanidade, a despertar, meu Senhor Jesus, a alma, acordar a alma, acordar o espírito humano, pois Deus, espiritualmente, muitos estão mortos, outros como se estivessem dormindo, não conseguem perceber a realidade. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo de Deus, e creio que haverá um despertar da parte do Senhor. Jesus querido, eu quero apresentar a Gitânia Lima, Senhor, aquela vida, Pai, que precisa da salvação, precisa ter o nome escrito no livro da vida. Mas Tu sabe, Deus, que aquela vida mesma confessaste com sinceridade, que ela não se sente, não se vê numa igreja, não se vê como uma crente. Mas nenhum ser humano, Espírito Santo, em si próprio, jamais vai imaginar ele em um culto servindo a Ti. Jamais ele vai imaginar como um crente, uma crente.
mas o Senhor pode salvar, pode libertar, pode curar. Espírito Santo de Deus, a humanidade está cega, meu Senhor. A humanidade está surda. Somente uma ação diretamente do Senhor Espírito Santo, para acordar a consciência de cada pessoa, abrir os olhos espirituais e fazer cada pessoa enxergar a realidade dos seus pecados e da necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo. Ó Deus, nesta manhã, ó Deus, eu suplico o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu conhece o Pai, tu conhece a humanidade, tu conhece cada obreiro. Jesus, eu quero te apresentar os pastores. Quando eu falo pastores, Deus, eu incluo os dirigentes, seja ele um diácono, seja ele apenas um missionário, um evangelista, um presbítero, um pastor, que está na frente da obra, Senhor, vendo as almas perecendo, vendo as almas indo de mal para pior, e nada poder fazer, a não ser a pregar e a orar e evangelizar Jesus Cristo, mais a humanidade. Como disse o profeta Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Amado Deus e amado Pai, no nome santo de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento tão importante da oração, eu só espero, Espírito de Deus, que muito seja alcançado enquanto é tempo, Senhor, um despertamento pela salvação, um despertamento em buscar o Senhor em oração. Espírito de Deus, revela, Espírito Santo de Deus, o valor das Santas Escrituras que muito não conhece. Quantas vidas, Pai, quantas casas tem uma Bíblia, principalmente aqui no Brasil. Tem uma Bíblia, mas essa Bíblia nunca é valorizada. Essa Bíblia está jogada pelos cantos. Essa Bíblia, Senhor, está em um lugar aberto, coberto de pó, de poeira, mas não é lida, não é reverenciada, não é observada, não é examinada. Isso mostra, Espírito Santo de Deus, a cegueira humana, a falta de sede espiritual, a falta de sede de conhecer o Senhor. Meu Deus, Jesus, eu falo por mim, Senhor, antes de tu me escolher, antes do Senhor me chamar, eu peguei uma Bíblia. Eu peguei em uma Bíblia, Espírito Santo, tu lembra, tu sabe disso. Olhei, não tive nenhum interesse por ela, joguei para o canto, na minha ignorância, no meu pecado. Assim está, Senhor, a humanidade. Mas nesta manhã, eu clamo por um despertamento espiritual. Eu clamo por um avivamento, por uma sede incomparável pelas coisas do céu. Eu clamo, Espírito Santo de Deus,
por uma sede muito grande. Jesus querido, se o homem sente sede do céu, ele vai fazer até como Zaqueu. Eu me lembro Jesus, Zaqueu, ele tinha sede de conhecer quem era o Senhor Jesus. Ele sentiu o desejo de conhecer a ti, Jesus. A sede de Zaqueu era tão grande que fez ele enfrentar uma figueira brava. A sede de Zaqueu era tão grande de conhecer o Senhor. Aleluia, que ele correu e subiu, enfrentou uma figueira brava, subiu para que a sede fosse saciada. E ele teve o privilégio de te ver e de conhecer e foi salvo. Zaqueu, Senhor meu Deus, ele teve o santo privilégio de abraçar a Jesus Cristo pessoalmente naquela época. Ah, Senhor meu Deus, eu não sei, mas qual foi, Espírito Santo, a emoção da alma de Zaqueu? Qual foi a emoção de Zaqueu poder abraçar Jesus Cristo pessoalmente? Porque as Escrituras, a revelação diz que ele abraçou o Senhor com grande alegria. Imagina a emoção de Zaqueu te abraçando Jesus naquela época. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, desperta uma sede muito grande em cada vida, Senhor. Uma sede pelo batismo do Espírito Santo na igreja. Tu sabe, Espírito Santo de Deus, já não se fala tanto dos dons celestiais na igreja, não se fala tanto do batismo com o Espírito Santo nas igrejas, mas eu peço o Senhor, desperta Jesus, desperta Espírito Santo, faz brotar, faz nascer na vida de cada crente uma sede incomparável, uma sede incontrolável pelo batismo com o Espírito Santo. Senhor, os pregadores, uma sede profunda pelas Escrituras, pela oração, uma sede pelos missionários e ganhar alma. Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa maior batalha espiritual, nos concede a bênção, nos revela, nos mostra. Senhor, que os teus filhos, tuas filhas, seja vencedor, seja vencedora. Que as algemas do desânimo sejam quebradas em nome de Jesus. Que as algemas da sonolência espiritual sejam quebradas em nome de Jesus. Que as algemas do sono sejam quebradas e estas vidas, Pai, sejam despertado pelo poder do Seu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, revela, meu Senhor Jesus, para que as almas possam entender, compreender Sua vontade. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, aviva, ó Senhor, a minha alma. Não me deixe dormir. Não me deixe, Senhor, descuidar. Eu também sou humano. Eu também sou humano, Espírito Santo de Deus. E jamais quero ser pego pela sonolência, pela negligência, pelo desânimo. Coisa horrível deve ser, Espírito de Deus.
Alguém tem vontade de orar e não conseguir orar. Coisa horrível deve ser, Espírito Santo. Alguém tem vontade de estudar a Bíblia e não conseguir. Mal consegue abrir a Bíblia, mas nunca consegue iniciar a leitura. Coisa horrível, Jesus é um crente. Remastori calamante rebianaço. Pensar nos cultos. Aparentemente uma iniciação de ir ao culto, mas de repente, do nada, desiste. Espírito de Deus, repreenda esse demônio do inferno, essa legião maligna que está por trás de tudo isso. Pelo poder do sangue de Jesus, Satanás cai por terra nesta manhã. Espírito das trevas, potestade do ar, hostes espirituais da maldade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou ordem, recua. Principado das trevas, Jesus Cristo te repreenda. Meu Deus, ajuda, Espírito Santo, porque a batalha é espiritual. Se a briga, Senhor, fosse física, se a briga fosse humana, era fácil, Espírito Santo. Alguém ligava para o 190. Aleluia. Mas essa briga, Jesus querido, da humanidade, o 190 não resolve. Polícia militar não resolve. Polícia civil não resolve. As forças armadas não resolve. Aleluia. Os generais, os comandantes não resolve. Porque essa guerra, essa briga não é humana, ela é espiritual. Envia teus anjos, Espírito Santo de Deus. Envia teus anjos com espada de fogo, porque os anjos do Senhor são espirituais. Eles podem nos ajudar. Ei de calamassuri comandar. Ele pode ajudar a tua filha, Pai. Os anjos podem ajudar nesta batalha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito de Deus, remai-te o comandenasto de que me levasai. Ajuda, Senhor, pela graça divina e pelo poder do seu Espírito, Pai. Senhor, ergue a bandeira, alvora a bandeira, Espírito Santo, da vitória. Ajuda teu filho a usar a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo, que é a palavra, a oração, o jejum. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a consagrar minha vida. Me ajude, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por estares comigo nesta manhã em oração. Adestra as mãos do teu filho para a guerra. Adestram as mãos dos teus filhos para a guerra, para que eles possam manejar bem a espada do Espírito nesta batalha. Renova as forças dos meus irmãos, para que a partir de hoje eles possam vencer em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.